Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente mais uma vez. Eu não quero mais elevar as polêmicas que se criaram aqui, até porque muito se falou e às vezes geramos mídia indiretamente e falou-se coisas que eu não interpretaram de uma forma às vezes errônea. Enfim, eu não quero mais aumentar esse problema. Não existe crise nenhuma entre o Legislativo e o Judiciário, não existe crise nenhuma entre os vereadores e o juiz, nem o juiz e o prefeito, enfim. Há sim uma discordância, há sim divergências. Se nós que somos poderes independentes não pudermos divergir um do outro, é uma coisa que fica a gente fica engessado, completamente engessado, porque todos têm o direito e todos falam na rua do Poder Legislativo. Fala-se do vereador como se estivesse falando, critica, a culpa é do vereador, cadê o vereador, não está no bairro, não está na rua, se está na rua, não está no gabinete, e tem todos os problemas que existem. E aí pode se falar, todo mundo tem o direito, aí ninguém fala cada macaco no seu galho, né? Aí quando se questiona, de repente, o prefeito, aí cita para lá, quando se questiona o judiciário, e não é uma crítica ao juiz, à pessoa, não é uma crítica, pelo contrário. Até porque já disse que os problemas que eu tiver, a partir de agora, iniciamos diálogo, eu e o juiz, e iremos conversar pessoalmente, tratar diretamente, já que 98% da população tem educação e serenidade para entender, tem 2% da população que prefere ganhar mídias em outros lugares aí, e fazem análises que degradam, fazem uma análise que não ouvem os dois lados. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Quando fala que nós estamos usando a tribuna, usamos a tribuna porque fomos eleitos para isso, para usar a tribuna. E quando se fala que o prefeito foi eleito para fazer a sua arte executar, e se quiser falar com a imprensa, que chame a mídia no seu gabinete, assim como o juiz. E falou-se muita baboseira, falou-se muita besteira. Entendo, até o jornal Imprensa Livre está aqui e cobriu de uma forma até responsável. Outras mídias não fizeram isso, até porque deveriam talvez estar aqui, do que ficar escutando o que os outros falam. Nós estamos falando de mídia, isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria, porque o que se fala ali é o que se repercute na rua. Quando se dá uma informação, eu tenho certeza que o jornal Imprensa Livre, quando nós estivermos no Porto relatando, em nenhum momento eles vão botar lá o que é achismo. Não se coloca achismo no jornal. Se coloca o que é concreto, se levanta as duas partes e aí se fala. Porque o poder da fala, o microfone aceita tudo. O ouvido da gente às vezes aceita tudo, mas nós temos que ter muita responsabilidade quando for falar de mídia. Quando formos falar para a população, porque quando se fala para a população, você é um formador de opinião. E quando quando tem que se formar uma opinião, tem que ser muito responsável para formar uma opinião. Senão você induz as pessoas ao erro ou ao despreparo. Então fica aqui o meu fim disso aí, porque acaba que uma fala sua interpreta de uma forma equivocada. Então eu tenho reunião, encontro marcado com o juiz e vou conversar com ele as minhas divergências, porque tenho que ter essa divergência, irei ter, e ninguém irá me tirar esse direito, pode falar o que for. Quando eu divergir, seja de juiz, seja de prefeito, seja de presidente, vão falar sem medo nenhum, e vou falar na tribuna, vou falar no jornal, porque não tenho rabo preso e não tenho consciência suja com ninguém. Deito todo dia na minha cama e tenho a consciência de que eu fiz o que eu acho certo, o que eu acho que é certo para que eu fui eleito. Não fico com medo de falar para um, nem com medo de falar para outro. Se amanhã quiser ter retaliação, que tenha retaliação. Mas falo porque minha consciência diz que eu tenho que falar e só assim dormir tranquilo. Então eu tenho certeza que o que aconteceu foi uma divergência. Ele dá a sentença dele de uma forma que ele entende, porque estudou para isso e passou para isso. E como nós estivemos aqui e tanto lutamos pela democracia e fomos eleitos, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, e as pessoas divergem, às vezes, de uma lei que nós colocamos, de um requerimento que não foi bem escrito, ou que não é para requerer essa informação, enfim. Cada um questiona e nós temos o poder de questionar. Quando citou-se o bem público, eu só questionei isso, que talvez o bem público, para mim, no meu ver, não estava sendo mantido, porque nós estamos falando de eleição até agora. Passou-se 4 meses, nós estamos falando de eleição. E aí as pessoas ficam citando, os vereadores têm que se posicionar. Nós não estamos falando aqui de um crime de corrupção, de um crime de desvio de dinheiro, que nós temos que posicionar. É um crime eleitoral. Ao mesmo tempo que eles foram candidatos, nós também fomos. Nós não estávamos vereadores para fiscalizar. Eu sou candidato a vereador, vou fiscalizar aquele candidato a prefeito ali. Nós não estamos para fiscalizar quem é candidato. Foi no período eleitoral. As pessoas têm o que é mandato, o que é mandato é mandato. O que é período eleitoral é período eleitoral. Quem tem que julgar isso
É a justiça. Nós temos direito amanhã, depois de questionar o que for? Sim, mas nós não temos, nós vereadores, do que vir à tona para falar que, não, nós temos que se posicionar. Até porque parece que nós estamos falando, quando se fala até de briga dessas eleições, como se estivéssemos falando de santo, né? E eu repito o que eu estou falando. Repito o que falei na última sessão. Não apoiei Juan e não apoiei Hernani. Apoiei Felipe Augusto, com muito orgulho, do PSDB, além de ser meu amigo, e tomara que na próxima eleição montemos uma chapa e possa apoiar de novo, porque eu tenho uma consciência e tenho meu raciocínio, ele é único, então eu não tenho por que achar que é por um ou que é por outro, eu só acho que nossa cidade tem que andar. Não culpo o juiz para a cidade não estar, às vezes, na velocidade que deveria estar, não culpei ninguém, pelo contrário, questionei muitas coisas como questionamos aqui, em relação ao prefeito, como questionei uma situação de que foi mantido o bem público numa sentença, onde ele se expressou nos seus autos, que é onde ele tem que se expressar, no processo, e eu talvez me expresse na tribuna, porque talvez é o meu trabalho. Então, foi questionado isso, e pronto, cada um fica no seu galho. Exatamente, eu estou no meu galho. Esse aqui é o meu galho. O galho do juiz talvez seja dentro do fórum. Então, cada um fique no seu galho e estou aqui no meu. Então, não queria mais prospectar isso, prosperar essa crise, porque não existe crise nenhuma. Se existe lá em cima, uma crise, inclusive, que eu discordo, que é de ter essa PEC que submete o STF aos deputados, à Câmara, sou completamente contrário, eu acho que o Ministério Público tem que investigar os políticos mesmos, nós não temos que tirar o poder do STF, e essa é uma crise de lá. Cria-se um personagem, talvez para ganhar mídia, que existe uma crise entre dois poderes que não existe. Pelo contrário, cada poder tem a sua função. Mas nós temos o poder de divergir. Se nós não tivermos o poder de divergir e discordar, pelo amor de Deus, né, gente? Então, eu queria, essa semana até, eu só fico indignado porque é muito tardiamente. Para mim é uma coisa tardia. É culpa do juiz? Não, culpa talvez do judiciário como um todo, do sistema que existe. Nós estamos, acabou de estourar uma bomba em Boston, as pessoas já estão julgando que vão incriminar o garoto em 5, 6, 10 dias. Nós estamos discutindo o caso Carandiru no Brasil. Carandiru, tem gente que está com processo que até faleceu. Nós estamos com o caso de um goleiro, Bruno, que já aconteceu há anos. Nós estamos discutindo só coisas pregressas.